coisa, ela é um estado desse mundo. Aí alguns pastores, amando o dinheiro, entendeu? Ele tem na cabeça dele que não consegue, que não tem felicidade se não tiver muito. E aí fez o quê? Fez a igreja confiar no que o dinheiro pode fazer. Poxa, o dinheiro pode comprar uma casa, então eu vou ficar feliz quando a casa própria vier. E obviamente você tem que se alegrar, dançar, plantar bananeira, virar cambalhota. Mas depois que você passar 6 meses dentro da casa, você se acostumou com aquilo ali. A felicidade acabou. Às vezes nem chega a 6 meses, comprei a casa. Ou eu comprei a casa. Ih, mas eu não tenho dinheiro para comprar os móveis novos, eu quero uma geladeira nova, eu quero isso novo. Então a felicidade já acabou ali. Já acabou ali. Acabou ali. É verdade. Aí tem aquele carrão bonitão que os homens gostam, né? O melhor carro, mais potente, que anda 300 km por hora e tal. Compra aquela felicidade. Aí depois de um tempo, isso também acaba. Porque tem que pagar o IPVA, isso? IPVA, a gasolina tá cara, a manutenção, às vezes o trânsito, né? Então o que Jesus quer ensinar com a sua palavra, que Deus quer que ele seja a nossa autossuficiência. E essa autossuficiência vai fazer você ter felicidade a todo tempo, a toda hora, a todo momento, a todo esse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Aleluia. É por isso que você vê o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3, dizendo assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque a ideia do Novo Testamento, a ideia dos apóstolos, a ideia de Jesus é desconstruir a teologia da prosperidade dos fariseus e saduceus daquela época. Confiavam no dinheiro. O que está acontecendo? A mesma coisa. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, olha: ouvi, Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Continuando a leitura, um desvio de conduta que o pastor nunca deve acolher é a avareza. Esse foi um dos requisitos que Paulo listou para consagrar um obreiro. Vamos lá em 1 Timóteo, mais uma vez, capítulo 3. E vamos ler uma das recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. Se achou, pode ler de novo, de 1 a 7. Quando chegar na parte da avareza, você para. Quem achou? 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Pode ler. Fica à vontade. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Isso, 3. Quando chegar em avareza, você pode parar. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não avarento. Olha só. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo dá essa recomendação? Porque ele sabia da quantidade de recursos que iriam entrar
na igreja. O apóstolo Paulo sabia já de antemão o que iria acontecer tempos depois. Tem um texto que eu gosto muito, que é profético para esses dias. Se eu não me engano, Jesus falando. Jesus chegou e falou o seguinte: olha, chegará o tempo que farão um negócio de vós. Isso está no meu segundo livro. Fala negócios. Gente, o que é negócio? O negócio é lucrar. Chegará um dia que haverão líderes, haverão pastores, apóstolos, presbíteros, não é? Irmãos em Cristo, não é? Chegará um dia que eles vão fazer do cristianismo uma fonte de renda. E o Novo Testamento, os apóstolos, Jesus nos ensina que o cristianismo nunca foi para ser fonte de lucro de ninguém. De ninguém. Mais à frente nós iremos ler um texto em que Jesus comissiona os 70 e envia para pregar o Evangelho. Aí ele fala que, olha, vocês não vão levar bolsas, nem alforje e nem sandálias. E mais à frente vocês vão entender do porquê isso. Quando eu analiso o Novo Testamento, vejo de forma bem clara que Jesus e os apóstolos fizeram de tudo para a igreja não confiasse seu crescimento no que o dinheiro pode fazer. Atos dos Apóstolos, olha só o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 46. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 46. Diz assim, olha: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí, o que a igreja primitiva fazia? Chegava lá, Barnabé, e tinha lá uma propriedade que custava 3 milhões de dólares, vendia aquela propriedade, pegava aquele dinheiro todo e entregava aos pés dos apóstolos. Aí o pessoal da teologia da prosperidade, né, o pessoal que confia no dinheiro, está vendo? Você tem que dar tudo. Ananias e Safira morreu porque não deu tudo. Enquanto que o texto diz que Ananias e Safira morreu porque mentiu ao Espírito Santo. Né? Tem que dar tudo. Porque a obra precisa, nós precisamos comprar o terreno aqui para a igreja. Nós precisamos, né, comprar, fazer um prédio bonito, nós precisamos ter um ônibus, nós precisamos ter cisco, nós precisamos. Mas o texto ali diz que os apóstolos, eles dividiam todo o dinheiro com aqueles que não tinham nada. E o texto diz o quê? Que ninguém tinha falta alguma de nada. Oi? Deus supria. Aí eu acho muito interessante, a gente vai chegar nesse outro texto, que o pessoal chega e começa a fazer campanha para tirar o nome do SPC Serasa. Vamos fazer uma campanha de 7 dias para tirar o nome do SPC Serasa. Eu acredito em milagres. Eu acredito, por algum motivo que a gente desconhece, porque Deus não está dentro de uma caixinha que a gente possa aprender e falar que ele tem que ser assim, né? Deus pode limpar o nome do SPC Serasa. Deus pode. Mas o texto aqui diz que a forma como a igreja primitiva fazia para limpar o nome dos crentes primitivos do SPC Serasa era para a própria igreja. Eu chegar assim para a irmã Angelina e o seu esposo, e aí, como é que está ele? Como é que está aí o seu nome no SPC Serasa? Não, pastor, não precisa não, muito obrigado. Não, pastor, mas a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Como é que está? Poxa, está meio assim, assado. De repente ninguém fala nada. Quando menos espera, está lá.
tirando o nome dele do SPC. É dessa forma, mas é dessa forma que essa igreja tem que nascer. Né? Pô, mas Luiz, você nunca fez algo parecido? Nós temos que dar o exemplo. Entendeu? Graças a Deus eu já fiz nem 2 vezes de chegar, entrar numa casa e ver. Tem um irmãozinho do outro ministério, que eu não vou falar o nome, que eu cheguei lá, falei assim, poxa, aí ele falou, pô, aqui é muito quente e tal, não sei o quê. É mesmo e tal. Por que você precisa? Eu preciso rebaixar. Se fosse hoje, né, o Felipe ia ter um trabalho, né? Então tá, quanto custa isso aí? Já fiz a conta, tudo eu tô sem dinheiro e tal. Eu fui lá e financei isso para ele. Porque, na verdade, quando Deus te dá muito, não é para você reter, é para você repartir. É para você fazer o quê? Dividir. Então, eu entendo aqui, com isso, que os apóstolos não chegou e não pegou os prováveis 3 milhões de dólares de Barnabé e falou assim, não, sabe como é que é, né? A gente vai ter que ir em Samaria, Judéia, até os confins da terra, então eu vou comprar um avião. Porque um avião particular, da época, né? Eu vou fazer a obra de Deus muito mais rápido. Vai todo mundo de jatinho, não. Ele divide todo o dinheiro. E aí você vê o seguinte, o texto que a gente leu, João, se não me engano, não tem prata nem ouro. Mas o que tem, isso te dou em nome de Jesus, levanta ganhando. Ou seja, os discípulos, eles praticamente não davam com dinheiro. Eles viviam do quê? Da boa ação das casas que eles entravam e se instalavam. Porque na época era comum a hospitalidade. E nós iremos ver isso mais à frente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Até aqui já seria suficiente a palestra? Até aqui vocês já conseguiram entender que não é a confiança no dinheiro que faz o reino de Deus crescer? O reino de Deus pode até crescer na confiança no dinheiro, mas vai ter um custo no dinheiro. Sabe aqueles falsos profetas? Mas Senhor, em teu nome expulsamos, mas Senhor, fizemos sinais de maravilha, mas Senhor, em teu nome fizemos as finanças crescerem. Apartado de modo que usou de manipulação e de engano. Continuando. Quando confiamos no dinheiro, ela gera em nós uma coisa chamada avareza. Essa avareza pode se dar de 2 formas. Eu fiz aqui, eu tive a percepção de entender como a avareza pode pegar alguém. Primeiro, pelo fato de você reter. Podendo repartir com quem não tem. Você tem o suficiente, você pode repartir com alguém, mas não faz. Em alguns casos, quando Deus pede, sem persuasão humana. O que é sem persuasão humana? Por isso que esse ministério, na pessoa dos pastores, não faz momento de pregação de oferta. Para vocês não serem manipulados. Se Deus falar ao coração, Deus vai tocar no coração e vai vir. Se Deus não falar, sem persuasão humana, para você dar, por exemplo, para você dar missões ou alguma obra da igreja não faz. Todavia não mede esforço para juntar, crescer, conquistar e nada reparte. Porque às vezes pode acontecer como já aconteceu comigo. Deus tocar no meu coração de chegar ao pastor, olha, não sei por quê. A apóstola Larissa, que tanto nos abençoou com o discipulado, olha, Deus está tocando no meu coração. Não sei por quê, alguma coisa. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia fala o seguinte, olha, para você repartir coisas boas, né, com aquele que vos ensina. E quando fala repartir coisas boas, a gente leva só para o lado do dinheiro, não é só dinheiro. Outras versões, coisas boas. Então pode ser qualquer coisa, né? Uma alegria que você está sentindo, gente, aconteceu algo comigo, vou repartir com ele, a felicidade
que eu tenho. Poxa, eu ganhei 2 coisas, não preciso de 2. Eu gosto muito de uma mensagem do apóstolo Luiz Hermínio. Ele é show de bola. Ele é um dos apóstolos que Deus tem levantado nesta geração. Quem puder um dia, escute as pregações dele. Né? Tem uma pregação assim, intimidade com prazer. Tá? Tremendo, muito forte essa pregação. E ele fala o seguinte: olha, teve um ano que eu tive 28 carros. Mas como assim 28 carros? Porque ele entende que Deus dá para você dividir, para você repartir. Então ele ganhava, ele via um irmão sem, ele dava. Ele ganhava, ele via outro sem, ele dava. Então chegou num ano que ele, quanto mais ele dava, mais ele recebia. Sabe aquele texto que está fora de contexto, que só usam para dízimos e ofertas? Que a gente vai chegar lá, boa medida, sacudida, recalcada, tão importante, por deitarão em vosso regaço. Não é? Quer dizer, à medida que você dá para o pobre, para o necessitado, e não é só dinheiro, não é só bem, é qualquer coisa, é carinho, é abraço, é amor, é aconchego, é uma palavra, você vai receber. É a chamada teologia da abundância. Ele fala também da casa, né? Que ele morava numa casa muito bonita e ganhou uma, assim, mais humilde. Aí você falou, dá bonita e fica tão humilde. E ele dava. E ali o Senhor abençoou, ele foi para uma melhor ainda. E assim... Aí você chega ao absurdo de escutar num seminário há 5 anos atrás, que eu vi, que eu vou falar o nome, obviamente, mas alguns aqui provavelmente estavam nesse seminário, né? O apóstolo que veio de fora, falou o seguinte: sabe que você tem uma casa? Você não pediu 2. Se você pedir 2, você vai ter 2. Sabe por que a sua casa só tem um cômodo? Porque você só pediu 1. Porque se você pedisse 15, você ia ter 15 cômodos. Não é? Aí, quem tem Facebook, né, tem lá aqueles dizeres, uns dizeres, falam assim: engraçado, a teologia da prosperidade me ensina como é que é. Alguém lembra? A juntar, a conquistar, né? Aí por isso eu tenho 2. Aí Jesus fala, não, mas Jesus me ensinou a dividir, por isso que eu tenho 1. Né? Porque na verdade a ideia de Deus não é que o povo fique rico. Riqueza para mim é um dom. Entendeu? Só fica rico quem tem chamada para isso. Só tem muito dinheiro quem Deus chega e fala o seguinte: olha, eu vou derramar uma unção de riqueza nele, que eu quero usar essa riqueza para um propósito específico. Mas a grande maioria, o que Deus quer é que você tenha suficiente para se alegrar com você, a sua família, e repartir com o seu vizinho. O vizinho que te fala, não é só o vizinho que mora perto de você, não. É a igreja, por exemplo. É seu vizinho. Entendeu? Vocês são meu vizinho. Né? Então essa é a ideia. A segunda forma de avareza. A outra forma de avareza é: quem é adepto da teologia da prosperidade não vai concordar com isso. Né? Nunca vai concordar. Quando você é liberal, não retém, dá dízimos e oferta em abundância, até ajuda o necessitado, mas só o faz porque espera receber em dobro. É o famoso toma lá da cá, a famigerada barganha. Se algum dia você tivesse plena convicção de que nunca receberia nada em troca, mediante a esse tipo de teologia, será que você continuaria sendo liberal? Se você... Porque assim, o povo está sendo ensinado a isso. Né? Não, eu gosto do seguinte, ó, você tem que dar para poder receber. Sabe, aquele salário que você tem, que você não tem, de 10 mil reais, dê um dízimo daquele salário de 10 mil reais. Você ganha um salário mínimo. Entendeu? Mas dê o dízimo, porque vai chegar uma hora que você vai ter. Mas será que se uma igreja, igual o Ministério Voluntários para a Cruz, falar o seguinte: olha, doe com amor, dízimo com amor, oferta só pelo amor, não é? Obviamente que nós entendemos que existe a teologia da recompensa, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar nessa teologia da recompensa, ela existe. E na maioria dos textos que diz sobre a questão das recompensas, ele fala da vida pós-vida, dos
teólogos que confiam no dinheiro trazem para a vida terrena. 90% dos textos das recompensas que Deus fala é quando a igreja for arrebatada. Obviamente que eu acredito que Deus pode nos recompensar aqui. E existe um texto também falando acerca disso. Agora, será que se a igreja, obviamente também isso não é bíblico, a gente pode receber aqui o bem que a gente faz. Mas se houvesse um texto categórico dizendo o seguinte, olha, você não vai receber bem nenhum aqui, né? Será que você continuaria dando? Será que você continuaria sendo liberal? Porque na verdade nós somos aquilo que nos alimenta. Você sabia disso? A igreja é aquilo que ela come, daquilo que ela se alimenta. Então, se o líder, se o pastor, se o apóstolo fala muito em dinheiro, fala muito em riqueza, fala muito em bens, não tem jeito. Por mais que lá uma vez ou outra ele fale em céu, ele fale em arrebatamento, ele fale na volta de Jesus, não tem jeito. Quando o pregador falar assim, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado. Eu querido, você vai dar pulos de alegria, você vai dar saltos de alegria, porque o teu coração está cheio disso. Mas quando Israel, Paulinha e os ministros de louvor cantar, já se fuja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, você vai, o reino deste mundo, serão a sua lei. A sua motivação será outra. Alguém já viu isso? Não vai ficar sentado, nem levantar. Alguém já viu isso? Que isso que acontece? Ele pode até falar que não ama o dinheiro. Não, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Mas ele fala tanto que ele já está demonstrando para as pessoas o que ele realmente ama. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, esse tipo de avareza, porque você na verdade é até liberal. Você na verdade até é fiel no dízimo, nas ofertas, tudo que dá, mas você dá porque você sabe que vai receber, porque alguém pregou para você que vai receber. E aliás, eu entendo que chegou um dia, numa época aí há 40, 50 anos atrás, que um grupo de pastores chegou assim, poxa, falar que tem que dizimar, tem que ofertar só pelo amor, o pessoal não dá muito. Então, como eu sei que o ser humano é voltado muito a querer fazer alguma coisa se ele recebe algo em troca, então vamos buscar na Bíblia textos que incentivam isso. Porque eu sei que já que ele dá, porque ele sabe que vai receber alguma coisa, então, opa, vamos lá. E ele começou a caçar texto. E tem muitos textos, só fora de contexto, e interpretando de forma errada. Né? E vamos chegar nesses textos, de repente a gente nem chega hoje, né? Porque estamos só na segunda página. Né? Mas assim, nós entendemos que é isso que aconteceu. E aí o que acontece? Não, poxa, já que tem lá em Deuteronômio capítulo 14, né? Que eu tenho que dar o dízimo por tudo que deseja a minha alma, então, meu Deus do céu, eu desejo uma casa própria, eu desejo um carro, eu desejo a salvação da minha família, então eu vou dar nome. E aí, para mim, foi uma das maiores heresias que inventaram. Porque se você for procurar nas outras versões, que nós vamos ver futuramente, o texto não fala disso. É porque tem uma versão que dá a entender isso. Só que existe mais de 52 versões. E muitas delas revisadas, porque sabe que o grego, né, principalmente o grego e o hebraico, ele tem alguns termos que têm diversos significados. Né? Então, a Vulgata, que não é, que é uma versão boa, mas não melhor do que as outras são até melhores, né? Criou essa situação de interpretação. Que horas tem? Alguém pode informar? São 11 horas. 10h23. 10h23 já? Começamos tarde. 9 certinho. Não, começamos mais tarde. 9h20. Tem 55 minutos de vídeo, né?
Então, são que horas? 10 e 23, né? Então, até 11 horas a gente termina, tá bom? Essa verdade de não confiar no dinheiro parece estar explícito no episódio em que Jesus manda Pedro pescar um peixe e tirar de dentro dele uma moeda para pagar o imposto. Mateus 17, 27. Quem achou, pode ler. Mateus capítulo 17, versículo 27. Ainda tá. Mateus 17, 27. Quem achou, pode ler. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátua. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Glória a Deus. Esse texto é o episódio que é cobrado de impostos de Jesus e de Pedro. E Pedro ficou meio atônito, sem saber o que fazer. Aí chegou para o mestre, olha, eles estão cobrando imposto de nós dois aí, o que a gente faz? Né? Aí Jesus chega e fala o seguinte, olha, quem é que tem que pagar imposto? Os filhos, né, ou os estrangeiros? Porque na verdade eles são judeus, filhos, né, nascidos lá, né? Aí estrangeiro, mas para que não se escandalize, vá até o mar, lance a rede e o primeiro peixe que você pegar, tire lá o dinheiro e pague o seu imposto. Esse texto nos revela de algo muito tremendo. Número 1, Jesus não tinha dinheiro na hora para pagar o imposto. Porque se Jesus ensina que não tem que juntar tesouro no céu e na terra, seria muito incoerente se ele tivesse juntado. Vamos pescar então. Né? Já começa por aí. Outra, ele manda pescar. Por que ele manda pescar, gente? Porque o que Jesus queria ensinar ao discípulo é que ele não deve confiar no dinheiro, ele tem que confiar em Deus. Então Deus vai trazer os recursos dos lugares mais inimagináveis que você pensar. Aleluia. Da boca de um peixe. Tem que pagar aluguel para pescar. Exatamente. E aí você vê o quê? Jesus tentando desintoxicar aquela mentalidade de que o dinheiro pode tudo, de que o dinheiro faz tudo. Não, não é. O que faz tudo é o Senhor. É Ele que traz os recursos. Então, para mim, esse texto é um texto assim, tremendo, porque ele tinha ofertas, ele recebia as ofertas, tanto que Judas era tesoureiro, tinha lá, sacola, tirava um pouco, não tirava tudo, tirava um pouco, né? Tirava um pouco, né? Ele tinha lá, mas naquela hora ele não tinha. João, lá, que curou, né? Aquele paralítico, aquela multidão toda seguindo eles, né? Com certeza tinham dinheiro, mas eles não davam com dinheiro para não confiar naquilo que o dinheiro pode fazer. Obviamente, infelizmente, como o sistema monetário hoje chegou a tal ponto que chegou, não há como a igreja viver da forma como vivia a igreja primitiva, mas Deus quer que nós nos contaminemos o menos possível. Você está entendendo o que Deus está nos ensinando? Vamos ler agora Lucas. É muito interessante notarmos o que está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo de 1 ao 8. E aí agora a gente vai chegar naquele texto. Lucas, capítulo 10, versículo de 1 ao 8. Diz assim, olha: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia ido, onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos.
não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, por digno obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Exatamente, mas está com o olho não. Os missionários contam muito isso, né? Muito isso. Esse texto é um texto interessante. Jesus dá algumas recomendações. Divide os 70 e vai de 2 em 2, por isso que os testemunhos de Jeová vão de 2 em 2, né? E aí ele fala o seguinte, olha, vocês não levem bolsa, alparca e nem sandálias. Só com a roupa do corpo. E com uma sandália no pé. Por quê? Porque quando ele fala sandálias, porque quando eles iam para lugares muito distantes, eles tinham que levar uma sandália sobressalente, porque provavelmente podia arrebentar, tudo, né? Aquela coisa toda. Então eles só iam, e tem outro texto que fala isso, aí alguns acham, há uma contradição aí, não há. É porque eles não podiam levar sandálias sobressalentes, ou seja, dentro do alforje. Porque o alforje era uma bolsa maior que cabiam utensílios pessoais, né? Alguma vestimenta, uma segunda sandália. A bolsa era dinheiro. Então ele fala o seguinte, não leve dinheiro, não leve sandália, né? Não leve alforje, para dar a entender que eles não deviam confiar naquilo que o dinheiro pode fazer. Eles tinham que confiar única e exclusivamente naquilo que Deus iria proporcionar para eles. Né? Então ele dá essa recomendação, ele fala o seguinte, olha, quando você entrar numa casa, você fique naquela casa ali, porque digno é o obreiro do seu salário. Aí alguém podia pensar assim, porque o Chico pensou, poxa, mas será que aquela pessoa que está ali é que tem que pagar o salário? É porque Deus iria sustentar, então Deus ia tocar no coração daquelas pessoas, donos daquela casa ali, para sustentá-los, porque Deus mesmo paga o salário nosso. Não é homem, a confiança tem que ser em Deus. Então a ideia é essa, tanto que tem uma outra versão que fala o seguinte, de graça receber e de graça dar. Quer dizer, não há contradição. Da mesma forma que Jesus fala que Deus fala assim, digno é o obreiro do seu salário, quando ele fala assim, para você pregar o Evangelho, você tem que pregar de graça, porque já que você recebeu o Evangelho de graça, vocês têm que dar de graça. Ora, então, o que dá para entender? Quem é que estava pagando o salário? Deus, através daquela casa. Por isso que ele fala